me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, é lá que eu vivo em paz. Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores, onde está acontecendo a sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Dr. Alexandre Saltz, aqui no plenário Otávio Washington. Sábado, uma votação emblemática, histórica no Ministério Público. Na terça-feira, o senhor recebe medalha na Casa do Povo, na Assembleia Legislativa. Na quarta, o governador lhe chama e chancela. Na quinta, o senhor é homenageado aqui, cidadão de Porto Alegre. Uma semana para não sair mais do seu calendário, né? Não, sexta eu vou ter que descansar, pelo jeito, né? Não, realmente é uma semana muito especial. Mas eu acho que é um coroamento de um trabalho que a gente vem fazendo há 35 anos no Ministério Público, sempre buscando atender bem a população, sempre buscando estar próximo da sociedade, sempre buscando acolher a todos que precisam da instituição, e acho que nesses últimos 2 anos nós conseguimos trazer esse pensamento para a instituição, o que fez com que esses reconhecimentos começassem a chegar. Eles não são ao Alexandre, Sérgio, eles são o trabalho do Ministério Público materializado na pessoa do Alexandre. Um país onde as coisas estão cada vez mais complicadas, a sua função é extremamente delicada, tem que ser forte, tem que ser sensível, tem que ser humana, porque nós é um país onde tem mensalão, petrolão, emendas, INSS, Lava Jato, tudo isso vai lá na ponta, lá na sociedade, estoura e automaticamente vem na sua entidade também como um reflexo, né? Esse é o papel do Ministério Público, é garantir o cumprimento da lei, né, e proteger o cidadão, proteger o patrimônio público, proteger a moralidade administrativa. Quando se faz isso em benefício da comunidade, da sociedade como um todo. Esse é o nosso papel, o desafio que a Constituição nos impôs. O governador Eduardo Leite escutou a voz do Ministério Público e a voz dos gaúchos? O governador sempre foi muito democrata em relação às escolhas que fazem listas tríplices. Ele sempre escolheu o mais votado. Não tinha por que ser diferente dessa vez. Ele é um democrata, ele vem do voto e ele sabe a importância do voto. Para finalizar, que as pessoas querem lhe cumprimentar aqui, vieram lhe cumprimentar. O governador, o ex-governador Jair Soares já esteve aqui, deixou um abraço muito grande, continua aqui lhe aguardando. Uma mensagem para que os gaúchos acreditem cada vez mais no guardião da sociedade dos gaúchos, que é o Ministério Público. Exatamente isso, nos ajudem, continuem a nos procurar, continuem a acreditar no nosso trabalho. Nós estamos nas 156 comarcas do interior, com promotorias abertas, com promotores presentes, à disposição da sociedade, sempre. Que o universo conspire ao seu talento. Obrigado. Dr. Cláudio Lamacchia aqui, chegando aqui, Dr. Cláudio Lamacchia hoje aqui na sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre. O Dr. Alexandre Saltz, a proposição é do vereador Moisés Barbosa, aqui muito mais que uma homenagem, um reconhecimento justo, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro no momento, né? Um momento de muito simbolismo, porque o Alexandre acabou de ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Então tenho certeza que o Dr. Saltz hoje está duplamente feliz, porque reconduzido à condição de Procurador-Geral de Justiça e passando a integrar o Conselho de Cidadãos de Porto Alegre. Aliás, Sérgio, eu vou brincar com o Alexandre Saltz depois, porque a partir de agora um membro do Ministério Público vai ser chefiado por um membro da OAB, porque eu sou presidente do Conselho de Cidadãos, Harmonia dos Poderes, sou presidente do Conselho de Cidadãos de Porto Alegre, então, portanto, ele passa a ser membro do nosso Conselho. Mas, brincadeiras à parte, o Dr. Alexandre Saltz merece todas as homenagens, é um membro do Ministério Público que tem orgulhado muito, tenho certeza, a carreira, todos os seus colegas e todos nós do sistema de justiça estamos felizes exatamente por conta desta parceria e desta harmonia que nós temos entre todos. Presidente do TJ aqui, Tribunal de Justiça aqui do Estado do Rio Grande do Sul, Alberto Delgado aqui, uma mensagem para o seu colega aqui, que também faz parte, o Alexandre Saltz, que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que veio de Uruguaiana para ser cidadão de Porto Alegre, numa semana emblemática para ele, mais de 500 votos, medalha na Assembleia Legislativa, ontem o governador chamando e hoje ele recebe cidadão de Porto Alegre, uma semana emblemática, né? Sim, ele foi escolhido pela classe dele com uma votação histórica. Na votação informal de servidores também, com grande número de votos, isto é, historicamente o maior.
o que representa um reconhecimento ao trabalho que vem feito pelo Alexandre Saltz. O doutor Alexandre demonstrou nessa convivência que tivemos, inclusive na época da calamidade, uma sensibilidade profunda, uma capacidade muito grande de gestão. E para nós do Poder Judiciário, estar irmanado e presente com o Ministério Público que integra o sistema de justiça é algo que nos honra muito, e especialmente uma homenagem do município de Porto Alegre, reconhecendo o Procurador-Geral de Justiça como um cidadão porto-alegrense. Chancelado pelo governador. Chancelado pelo próprio governador ainda esta semana. Estamos hoje aqui com a Rede Pampa aqui, presente aqui, para prestigiar hoje aqui junto com o presidente Alexandre Gradeia, também aqui com o Sérgio Pinto aqui, o nosso colega aqui, que é o nosso paradigma aqui da imprensa, aqui na sessão solene de outorga o título Cidadão de Porto Alegre, Alexandre Saltz. Alexandre Saltz recebeu mais de 500 votos no sábado. Na terça-feira recebeu medalha na Assembleia Legislativa. Ontem foi chancelado pelo governador Eduardo Leite. Hoje ele recebe a homenagem de cidadão de Porto Alegre. Uma semana para o Procurador-Geral de Justiça. Presidente, não esquecer, né? É uma semana de festa mesmo, e acho que merece todo o nosso aplauso, todo o nosso reconhecimento. Uma pessoa altamente competente e que tem nessas confirmações todas o reconhecimento público, e a Rede Pampa fica orgulhosa de poder estar aqui prestigiando mais essa homenagem e também fortalecendo essa nossa grande relação, não só com o Ministério Público, mas também com toda a sociedade gaúcha. Então, Rede Pampa dá parabéns mais uma vez a Alexandre Saltz por essa confirmação e essa renovação na sua condução do MP. Sérgio, podemos dizer que a Rede Pampa hoje e o Pampa Debate não poderia se furtar de estar aqui, porque é um habitué lá da bancada, não é isso? Ele, como o Dr. Marcelo Matias, aqui é daquelas figuras difíceis, te lembra do tempo do álbum, né? Aquelas figuras carimbadas, autografadas, difíceis, figurinhas demais, daquelas figuras que orgulham a todos nós do Rio Grande do Sul. Veio lá da fronteira, de Uruguaiana, ganhou o Ministério Público através da sua competência, reedita agora a eleição e vai para esse segundo mandato. Merecido, porque é um promotor extremamente competente e chegou lá por vontade dos colegas e por decisão do governador, a quem cabe na lista tríplice escolher o vencedor. E só poderia ser ele, até pela votação que teve. Vida longa ao Ministério Público e vida longa à Rede Pampa. Obrigado para todos. Obrigado. Obrigado, para ti também, Serginho. Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores, onde acontece a sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Dr. Alexandre Saltz. O grande destaque aqui, Dr. Fernando Andrade, que é o presidente da Associação do Ministério Público aqui, mais uma vez aqui. No sábado, mais de 500 votos no Alexandre. Na terça-feira, medalha na Assembleia Legislativa. Na quarta-feira, vocês saem voando lá da Assembleia Legislativa para chancelar a votação no Ministério Público. Hoje, uma sessão solene de cidadão de Porto Alegre. Uma semana repleta. Quem ganha é o Ministério Público, né? Exatamente, Sérgio. É sempre importante que nós tenhamos esses momentos em que o Ministério Público é saudado pela sociedade. O doutor Alexandre é cidadão nascido em Uruguaiana e chega a Porto Alegre então para trabalhar, primeiro para estudar, depois para trabalhar pelo Ministério Público, e faz disso a sua vida, faz de Porto Alegre a sua cidade e é agora acolhido por ela. Transforma numa missão. Transforma numa missão, ele vem como promotor de justiça do meio ambiente e agora é reconhecido na condição já de Procurador-Geral de Justiça como um cidadão dessa cidade que o acolheu e que acolhe todos os promotores que vêm aqui desenvolver seu trabalho. Podemos dizer que hoje a presença do governador Jair Soares, de várias autoridades aqui, mostra o prestígio da grande liderança e também da entidade do Ministério Público, não é isso? Perfeito, né? As lideranças interagem muito com as lideranças do Ministério Público. Nós queremos sempre fazer parte e tomar parte das grandes discussões, e a presença de tantas autoridades, de tantas personalidades, sim, é motivo de prestígio ao Ministério Público. O governador Eduardo Leite foi sábio, que escutou a voz da entidade, né? Exatamente, a entidade fez a sua votação, concluiu então entregando 70% dos votos ao doutor Alexandre, e o governador que nos recebeu, né, a Associação do Ministério Público fez o pedido a ele, nós pedimos a ele, antes de iniciar a votação, nós pedimos a ele que indicasse o mais votado, seja ele quem fosse, e quando ele recebeu a lista, sendo o mais votado o doutor Alexandre, acolheu então a vontade da nossa associação, da nossa classe, que é pela indicação do mais votado. Salomônica de sabedoria
sabedoria. Exatamente, indicação do mais votado, que é de quem vive o Ministério Público todos os dias. Nós, promotores, que estamos em todos os rincões desse estado, sabemos onde aperta o calo, onde aperta o sapato da nossa sociedade gaúcha. Bom evento todo. Obrigado, um abraço a todos. Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores, onde o Procurador-Geral de Justiça, Alexandre Saltes, está sendo muito mais do que uma homenagem, é um reconhecimento pela sua trajetória como cidadão de Porto Alegre, e o grande destaque vem do Simers, o presidente do Simers, Dr. Marcelo Matias, que é médico, e hoje vem prestigiar aqui esse evento aqui. Uma mensagem, doutor. Tenho muito orgulho de estar aqui presente. O procurador Salles é um grande homem, um grande advogado, um grande profissional, um orgulho para o estado do Rio Grande do Sul, um orgulho para a cidade de Uruguaiana e agora um orgulho para Porto Alegre. Portanto, temos certeza que trabalharemos juntos, até porque precisamos muito de um homem atuante como ele para as questões nossas da saúde. Temos certeza que as portas lá estarão abertas. E sempre esteve ao lado da saúde, né? Sempre, uma das maiores preocupações dele sempre foi essa. Estivemos juntos em vários momentos e é justamente por isso que eu tenho certeza que a população do estado do Rio Grande do Sul ganha, o Ministério Público ganha e ele, como procurador, certamente vai manter um trabalho brilhante como sempre fez. Que sirvam as façanhas do Ministério Público hoje aqui representada por Alexandre Saltes e também da saúde representada pelo Simers, o senhor como grande liderança de Modelo Autoterra. Obrigado, presidente. Da mesma forma, muito obrigado, um grande abraço e um grande abraço ao nosso cidadão de Porto Alegre. Estamos hoje aqui com o governador Jair Soares aqui. O governador Jair Soares hoje aqui prestigiando a sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre, a Alexandre Saltes, que recebeu mais de 500 votos no Ministério Público no sábado. Na terça-feira recebeu medalha lá na Assembleia Legislativa. Na quarta recebeu a chancela do governador Eduardo Leite e hoje recebe mais essa homenagem. Uma semana repleta de notícias boas para o Alexandre Saltes, né? Não resta dúvida, mas ele merece, né? Você vê que ele teve a aprovação do trabalho dele durante 2 anos. E lá o governador adotou uma norma de nomear sempre o primeiro colocado nessa lista tríplice. Mas ele mereceu, eu já cumprimentei ele. Não fui segunda-feira porque lá era apenas a medalha farroupilha. E aqui é o título de cidadania. Ele que é do nosso interior, da nossa fronteira de Uruguaiana, é um homem que tem capacidade. Ele honrou a tradição do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Parabéns aí pela sua presença aí, prestigiando esse grande evento aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Estamos hoje aqui na Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Vereadores, onde está acontecendo sessão solene de cidadão de Porto Alegre, Alexandre Saltes, que é o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que foi ontem chancelado pelo governador Eduardo Leite. O grande destaque nessa homenagem de hoje aqui, o advogado Dr. Marcelo Fernandes, que tem muito em comum, que ele começou a se projetar através do seu trabalho junto ao ambiente, da sustentabilidade, defesa do planeta, como um senhor que tem uma missão de salvar o planeta e deixar um legado para as próximas gerações. É isso, doutor Marcelo? Sem dúvida, eu acho que é um dia muito especial porque o doutor Alexandre Saltes e toda a sua equipe, né, que agora reconduzidos a um novo mandato, são pessoas referências, né? O doutor Saltes é a referência na área ambiental, então é inspirador para muitos colegas advogados também. E um homem aberto no diálogo, que eu acho que é importante. O Ministério Público tem esse papel, essa missão da defesa, né? Também da proteção ambiental e tantas outras atividades. E eu me sinto muito à vontade nesta casa também, Sérgio, porque em 2015 fui homenageado como cidadão de Porto Alegre, sendo de São Borja, estava dizendo há pouco para o doutor Saltes, Uruguaiana, a fronteira, está tomando conta da Câmara. Uma brincadeira, brincadeiras à parte, é uma alegria mesmo estar aqui. Obrigado, doutor. Obrigado. Subprocurador-Geral de Justiça Heriberto, doutor Heriberto, falar sobre a importância dessa homenagem aqui, que é um coroamento não só do doutor Alexandre Saltes como Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, mas o Ministério Público aqui também é homenageado, né? Sem dúvida. O colega Alexandre Saltes teve uma trajetória brilhante e em Porto Alegre uma atuação maiúscula na área do meio ambiente e também em todos os processos de negociação que envolvem interesses da cidade, né? Esse volume aqui de autoridades hoje aqui chancela e dá demonstração que a grande liderança do Ministério Público, Alexandre, hoje aqui
chancelada, né? Sem dúvida, uma grande liderança nossa e demonstrou isso com a sua votação absolutamente intensa e significativa dos nossos promotores e procuradores de justiça. Obrigado, doutor. Obrigado. Estamos hoje aqui na Câmara Municipal de Porto Alegre, a Câmara dos Vereadores. O grande destaque hoje, Edenir Sequim hoje aqui prestigiando esse grande momento, uma sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao doutor Alexandre Saltz aqui. Muito mais do que uma homenagem, um justo reconhecimento pela trajetória de um profissional, de um ser humano brilhante, né? É verdade, ele veio de Uruguaiana, brilhou em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. O doutor Alexandre Saltz é uma figura fantástica, não só do Ministério Público, ele é uma figura fantástica da cidade de Porto Alegre e do Rio Grande. As atitudes que ele teve nas enchentes, por exemplo, na enchente, as atitudes que ele tem com a infância, ele tem uma trajetória dedicada às pessoas. Sustentabilidade. É um promotor público que sempre se destacou aonde passou. O Ministério Público tem nesse cidadão de Porto Alegre, Alexandre Saltz, um grande promotor, mas acima de tudo uma grande pessoa humana. E ele é promotor de justiça do estado do Rio Grande do Sul, num país onde nós saímos de um mensalão, passamos por um petrolão, saímos do petrolão, passamos pelas emendas, Lava Jato e agora de sobremesa INSS. Isso tudo reflete e derrete uma sociedade, não é isso? É verdade, mas ainda bem, o Ministério Público consegue ser o guardião dessa sociedade que mesmo parecendo carcomida, ainda a grande esmagadora maioria são pessoas de bem. Estamos hoje aqui sendo muito cumprimentado aqui, o proponente aqui, o Moisés Barbosa aqui, o vereador Moisés Barbosa aqui sendo muito cumprimentado. Vereador, aqui a proposição é do senhor, nessa sessão solene de outorga ao título de cidadão de Porto Alegre, ao doutor Alexandre Saltz, que veio de Uruguaiana aqui, mas como é uma homenagem, um reconhecimento, não é isso? O Saltz, eu tive o prazer de acompanhar uma boa parte da sua trajetória, eu que vivi em Uruguaiana. Ele empresta a excelência do serviço público e da justiça para os gaúchos, escolheu Porto Alegre como a sua cidade e a Câmara de Vereadores fica muito feliz de dar o título de cidadão para ele, que escolheu receber depois do processo de eleição, porque foi uma aprovação unânime da casa antes do processo de eleição que aconteceu a semana passada. Então ele disse, vamos aguardar, depois eu vou com o maior prazer aí. Então vai ser um prazer, uma honra para a Câmara. Mais do que uma homenagem, um reconhecimento. Reconhecimento total por tudo que ele fez. Vamos falar agora sobre tudo que ele fez, pelo menos um pouco, tá? Bom evento. Para todos nós. Boa noite, senhoras e senhores. Saudar inicialmente o nosso prefeito, Sebastião Mello, vereador Edenir Sequim, hoje presidindo essa sessão solene. Saudar a representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutora Diana Sana. Saudar o desembargador Alberto Delgado, querido amigo. Saudar também o querido amigo Milton Arnec Maria, defensor público-geral. A nossa querida parceira Denise, procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho, assim como também o colega procurador-chefe do Ministério Público Federal, Dr. Felipe da Silva Miller, o representante da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, a doutora Maria da Graça Oliveira de Almeida, Cláudio Lamáquia, membro honorário vitalício, ex-presidente da OAB Nacional, uma saudação muito especial ao governador, ministro, vereador, ao amigo Jair Soares, que inspira a todos nós, senhoras e senhores vereadores. Essa tem sido uma semana de muitas emoções, né? Começou no sábado passado, na eleição, com a votação. Terça-feira, a homenagem que eu recebi na Assembleia Legislativa. Ontem, a escolha pelo governador, indicação para continuar mais 2 anos à frente do Ministério Público. Hoje, recebeu o título de cidadão de Porto Alegre. E é uma alegria enorme ver essa casa repleta de amigos, amigos da longa data, amigos mais recentes, amigos que o trabalho proporcionou que eu construísse. Receber este reconhecimento da Câmara Municipal de Vereadores de Porto Alegre me enche de orgulho. A minha história com essa cidade é antiga e eu vou não falar de trabalho, eu quero contar um pouco da minha relação com Porto Alegre. Né? A minha história de Porto Alegre é muito antiga, começou ainda na infância. Você sabe, não falo isso para me exibir, mas eu nasci em Uruguaiana, cresci em Uruguaiana
vim para cá só para estudar, mas eu vinha passar as férias escolares aqui, visitar a minha avó materna. E tem programas que nós fazíamos naquela época que até hoje estão na minha memória. Por exemplo, andar de ônibus. Nunca se andava de ônibus em lugar aqui. A gente pegava ônibus para ir para o centro. E no centro nós passeávamos na Rua da Praia, que era um grande ponto de atração das pessoas que vinham de fora de Porto Alegre. Na Rua da Praia, o programa era ir nas lojas americanas para andar de escada rolante, que era algo que não existia em Uruguaiana. E comer um sanduíche muito famoso, que talvez os que já têm cabelos brancos como eu vão lembrar, que era o Clube lá. Então eu esperava uma vez por ano para vir passar férias aqui em Porto Alegre, porque isso fez parte da minha história, da minha trajetória. Mas também, naquela época, né, Porto Alegre era uma cidade diferente, né? Era uma cidade com outro olhar, né, dos cidadãos em relação à cidade e da própria cidade em relação aos problemas que enfrentavam. Porto Alegre, para aquela criança que vinha de Uruguaiana, era um local de muita alegria. E assim foi, só não foi uma alegria completa quando eu vim morar aqui em 84, já para fazer faculdade, porque eu tive que deixar o Uruguaiana. Aí já foi uma partida sofrida, que levou um ano só, porque depois ela veio. Então morei aqui nos bairros Menino Deus, morei no Bonfim, morei no Moinhos de Vento, né? Sempre tive uma relação muito próxima com essa cidade que hoje me acolhe como seu filho. Depois eu passo um concurso, volto para o interior, vou primeiro para Santiago, depois para Uruguaiana, lá eu fico por 16 anos, lá eu formo minha família, lá eu aprendo a prática de ser promotor de justiça, lá em Uruguaiana tenho a honra de trabalhar com meus maridos, mas o destino da carreira me trouxe de volta a Porto Alegre em 2005. Desde então, Porto Alegre passou a ser a minha morada e a da minha família. Muito com esse esforço familiar que o Moisés destacou na fala dele anteriormente. E nesta volta, eu começo a conhecer uma outra Porto Alegre, não aquela da criança Alexandre, mas a que o promotor Alexandre recebia através desses problemas que batiam diariamente à porta da promotoria do Ministério Público, da Promotoria de Justiça do Meio Ambiente lá no Ministério Público, onde eu tive, e ainda sou lotado, tive a honra de trabalhar por muitos anos, e veio daí grande parte da relação que eu estabeleci com muitos de vocês que estão aqui. Eu passei a conhecer melhor as ruas, eu passei a admirar as praças, os parques, eu passei a entender o trânsito cada vez mais ingrato e caótico, eu passei a conviver com gente de todo tipo e de todo lugar. Eu fiz muitos amigos, eu tive muitas batalhas marcantes, especialmente pela lamentação profissional como promotor de justiça, e passei ainda mais a gostar desse lugar. Nesta cidade eu também tive a honra de chegar ao topo da carreira da instituição. Nesta cidade eu realizei sonhos. Nesta Porto Alegre eu sou feliz, mas aqui eu também chorei. E lembro da enchente que nos atingiu no ano passado, que fez com que o Ministério Público, e eu agradeço a todos os colegas que estão aqui, e a todos os poderes e instituições que de uma maneira irmanada e solidária lutaram para reconstruir o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. No histórico Porto dos Casais, eu ganhei um novo lar. E depois de tantos anos dessa relação com a capital, eu entendi que como o meu chão, assim como o uruguaiano, e agora com esta homenagem, eu oficializo essa relação com Porto Alegre que começou há 50 anos. Obrigado, Moisés Barbosa. Obrigado, Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado, Porto Alegre. Obrigado à cidade que agora, mais do que nunca, eu posso chamar de meu lar. Contem comigo, contem com o Ministério Público. Muito obrigado. Porto Alegre me faz tão sentimental. Porto Alegre me dói, não diga a ninguém. Porto Alegre me tem, não leve a mal. A saudade é demais, ela